Êxodo capítulo 31. A escolha dos artesãos do tabernáculo. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando os servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. O dia de sábado. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 32. O bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Adão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo.
Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhe disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora do controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Êxodo, capítulo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda.
O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés diante da glória de Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo capítulo 34. As novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao Monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. A renovação da aliança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo do meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituir também.
Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, aproximadamente março, abril, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço, resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na de colheita. Celebre as festas das semanas, isto é, do Pentecoste, na ocasião dos primeiros frutos da colheita de trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O rosto resplandecente de Moisés. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Êxodo capítulo 35. A lei do sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia do sábado. O material para o tabernáculo. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases. A arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege. A mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença. O candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação. O altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático. A cortina divisória à entrada do tabernáculo. O altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base. As cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e a cortina da entrada para o pátio.
as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impediu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta, ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se despuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Os artesãos do tabernáculo. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar aos outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Êxodo, capítulo 36. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. A construção do tabernáculo. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo.
Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 noutro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro, e fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental. E 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. E fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Êxodo, capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as aos seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. A mesa e seus utensílios. Fez a mesa com madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestida de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. O candelabro de ouro.
Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa. Num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com os seus botões e todos esses utensílios. O altar de incenso. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Êxodo, capítulo 38. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura. Era quadrado com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda de encontro. O pátio. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligadura de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio, que o rodeava, eram de bronze. O material para a construção do tabernáculo.
Essa é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebido dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Êxodo, capítulo 39. As vestes sacerdotais. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O colete sacerdotal. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino, com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas 2 extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nela gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura dobrado em 2. Em seguida fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão.
para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Outras vestes sacerdotais. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fio de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A condução do trabalho. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de ouro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha e as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo, capítulo 40. O tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa.
Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocaustos, à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar. Eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. A glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens.